Olá, seja bem-vindo à terceira aula da disciplina Homem, Cultura e Sociedade. Eu sou o professor Márcio Saviani e hoje estarei falando sobre a consolidação da sociedade global. Tá? Antes de começar a falar sobre o tema dessa aula, eu gostaria de recuperar alguns conceitos, o que nós vimos na aula passada, na aula 2. Tá? Então, nós estudamos o fato social para o Durkheim. O que é um fato social? Seria para ele modos de agir que exerce sobre o indivíduo uma coerção exterior. Tá? Então, ele quer dizer o que com isso? Quer dizer que a sociedade determina o indivíduo. Tá? Exterior é que vem da sociedade para o indivíduo. E é coercitivo porque é imposto. Tá? Então, a sociedade determina o indivíduo para o Durkheim. Se você quer compreender o que acontece, por que os indivíduos se comportam de tal forma, você tem que entender a sociedade. Vimos também o pensamento de Max Weber. Ele fala da ação social. A ação social é uma conduta humana orientada em um sentido. Tá? Ele quer dizer que tudo que nós fazemos se orienta, pela sociedade, pela cultura da sociedade. E o Max Weber buscava compreender o que leva as pessoas a agir de tal forma. Tá? Nós vimos os tipos de ação social, o tipo de dominação, porque a dominação ela é uma ação social também. A pessoa, quando domina a outra, ela está agindo, é uma conduta. Tá? Então, ele procura entender esse caráter subjetivo. O que quer dizer isso? Ele quer entender o que leva a pessoa a agir daquela forma. Tá? Então, essa é a sociologia do Max Weber. E vimos também o pensamento de Karl Marx. Tá? Karl Marx está preocupado com a estrutura da sociedade capitalista, as contradições do capitalismo e as classes sociais. Para Marx, uma classe social representa a posição que o indivíduo ocupa nas relações de produção. Se você é proprietário dos meios de produção, você pertence a uma classe. Se você não é proprietário e vende a força de trabalho, você é de outra classe. Tá? Então, para ele, historicamente, existe uma luta de classes entre aqueles que têm a propriedade e aqueles que não têm. O grande problema para Marx é que a grande maioria não tem a propriedade. Uma minoria, historicamente, concentra a riqueza e a propriedade. Tá, hoje nós vamos falar da globalização. Vamos ao quadro para nós vermos o que estaremos mostrando nessa aula. Os antecedentes históricos, os aspectos gerais e os efeitos da globalização. Os impactos das tecnologias no processo de mundialização. O acesso à informação, a interconectividade global, o multiculturalismo e a homogeneidade cultural. E as implicações ambientais da globalização. Tá, então vamos falar da globalização. A globalização envolve uma interação comercial e econômica entre os países. Tá, eu acho que a essência da globalização é econômica, tá, mas ela traz também consequências, ela traz também outros aspectos. Tá, consequências culturais, ambientais, consequências sociais. Tá, então, tudo isso nós vamos tentar analisar nessa aula. Tá, essas consequências do processo da globalização. Vamos ao quadro novamente. Como chegamos à globalização, considerando os antecedentes históricos e os pressupostos desse processo? Como a globalização atinge nossa vida, nossos aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais? Como o acesso à informação e a interconectividade global se relacionam com a globalização? Quais as implicações ambientais da globalização? Tá, então vamos tentar responder essas questões. Tá, a globalização é uma realidade hoje, para todos nós, ela mexe com a nossa vida. Tá, hoje o que acontece do outro lado do planeta acaba interferindo na nossa vida aqui. Quer um exemplo? Se uma empresa multinacional, você trabalha numa empresa multinacional, ou você trabalha num setor que depende das tecnologias, ou alguma dependência econômica com o outro lado do mundo. Então, isso pode afetar o seu emprego. Recentemente, o nosso presidente da República, ele visitou lá o Oriente Médio, Jerusalém. Tá? Então, uma fala que ele faz lá, ele pode comprometer as relações comerciais entre os países. Tá? Se você assume uma posição do lado dos judeus, você acaba comprando briga com alguns islâmicos. Então, eu percebo que você começa a comprar briga e isso acaba interferindo depois na nossa relação aqui. Por exemplo, nós exportamos muitos produtos para eles.
tanto para um lado como para o outro. Então, dependendo da posição que assume, você vai ter interferência nas relações comerciais. Isso mexe com o seu emprego, dependendo do setor que você trabalha, porque pode prejudicar o setor e você vir a perder seu emprego. Tá? Então, percebo que hoje está tudo muito interconectado, né, em termos globais. Vamos ao quadro novamente. Então, para entender esse processo, tá, eu trouxe aqui uma situação problema, está no nosso material didático, que vai falar sobre o processo imigratório no mundo, que tem crescido muito nas últimas décadas. Fugindo das péssimas condições de vida no Haiti, após o terremoto de 2010, Rodney e Antal vêm para o Brasil, mas aqui se deparam com outros problemas: sem trabalho, situação migratória irregular, falta de moradia e precárias condições de vida, entre outros. Tá, então, nós temos aqui na situação problema, falando, né, do caso de haitianos que vêm para o Brasil, tá, mas nas últimas décadas tem aumentado muito o número de imigrantes de várias regiões do planeta, né, que estão imigrando vários lugares do mundo, né, e o Brasil está entre eles. Né. Nos últimos 3 anos, nós tivemos mais de 30 mil venezuelanos que entraram no Brasil. Tá, na última década, nós temos milhares de pessoas do Haiti, da Bolívia, sírios, tá, entre outros povos que estão vindo para cá. O problema é que a maioria desses povos, dessas pessoas que estão vindo para cá, são pessoas pobres, que estão buscando novas oportunidades de vida, ou melhores condições de vida. Tá chegando no Brasil, eles encontram um país, né, lá fora, eles acreditavam que o Brasil era um país rico, como é, né, um país que tem muitos minérios, muita terra, acreditava que aqui ia ter muita oportunidade de trabalho. Chegando aqui, hoje nós temos 13 milhões de desempregados, né, aí você vai procurar a saúde pública, está uma calamidade, com muita deficiência, né, pacientes sendo atendidos no corredor de hospitais, tá, nós temos um grave problema também de segurança pública. Nós temos presos, né, tem um estado que nós temos presos que estão sendo detidos dentro da viatura. Estão ficando presos dentro da viatura, dentro do camburão, porque não tem cela para o preso ficar. Tá, olha que situação nós chegamos. Tem estados do Brasil, localidades do Brasil, que as viaturas policiais não têm combustível para fazer uma ocorrência. Tá, então percebam, né, a situação das políticas públicas brasileiras, né, do atendimento público. A educação pública também, né, em alguns locais do país, tá, os alunos têm que assistir aula, né, em locais precários, muita dificuldade. Tá? Então, em vários setores, nós temos uma enorme dificuldade. Quando essas pessoas começam a vir para cá, aumenta a demanda, aumenta a procura pelos serviços públicos. Tá? Isso agrava mais ainda a situação. Tá? Aumenta a procura por empregos, nós temos 13 milhões de desempregados, fora o mercado informal, pessoas que vivem de bico muitas vezes para sobreviver. Então começa a entrar muita gente de fora, isso vai agravar mais ainda o bolsão de pobreza, o número de desempregados, a procura por serviços públicos que já está no limite. Tá? Então nós temos uma série de problemas. Por um outro lado, nós não podemos impedir, né, dessas pessoas entrarem no nosso país, por questões humanitárias, questões de amor ao próximo, e também por tratados internacionais. Tá? Então, nós, como os brasileiros são hospitaleiros, né, nós vamos acolher esse povo como estamos acolhendo, mas gera um grande problema, né, local para nós que moramos aqui no Brasil. Vamos ao quadro novamente. Então, para entender esse processo de imigração, que não ocorre só com o Brasil, né, hoje na Europa, na Alemanha, né, na Inglaterra, já há algum tempo já vem sofrendo esse processo, o Japão já faz algumas décadas que muitos brasileiros vão para o Japão. Então, vejam bem que esse processo acaba, né, provocando uma mistura, né, cultural, acaba provocando outros problemas também dentro desses países. Então, nós vamos tentar entender como que funciona o processo de globalização, como que nós chegamos a esse processo. Tá? Então, a globalização, na verdade, é um processo de expansão do capitalismo, que surge lá no século XV. Tá? Então, nós vamos tentar analisar todo esse desenvolvimento desse processo, saindo do século XV até chegar agora no século XXI. O fenômeno da globalização se caracteriza pelo aprofundamento das relações entre os países, que abrange as esferas econômicas, políticas, culturais e sociais.
Tá? Então, nós vamos ver agora alguns antecedentes históricos da globalização. No século XV, nós tivemos um processo onde começou a haver uma expansão, né, do capitalismo a nível mundial, que foi o mercantilismo. Então, o que foi o mercantilismo no século XV? Lembram da primeira aula? Nós mostramos aquele processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Tá? Então, nós mostramos naquela aula que, com o renascimento comercial, surgem as cidades, começa a intensificar o crescimento urbano dentro dos feudos, né? E esse processo faz desaparecer o modelo feudal. A lógica ali se torna comercial. Surge a burguesia, uma classe de comerciantes que começam a ganhar dinheiro com essas relações. Chega um momento que a burguesia se alia ao rei, tá? E o rei acaba transformando aquele reino dividido por feudos num reino centralizado, formando o Estado Nacional. Tá? Então, o Estado Nacional teria uma centralidade política, econômica nas mãos do rei. Os primeiros reis, né, nos Estados Nacionais eram reis absolutistas, tá? Reis que tinham amplos poderes. Então, a partir dali, o rei é financiado pela burguesia, com interesses comerciais. Então, a partir dali, esses reinos começam a buscar uma expansão para fora, para extrair mais metais preciosos, mercadorias, especiarias, né, para poder ter as relações comerciais e enriquecer o reino. Essa busca por novos territórios é que provocou o mercantilismo, essa política, né, de conquista de novos territórios. Um exemplo dessa política mercantilista foi o descobrimento do Brasil. Tá? Então, eles começaram a descobrir e acreditar que era possível chegar, né, em outros territórios através do mar. Inicialmente, eles acreditavam que o mundo era um continente só. Você dando a volta, você chegava na Índia, na China. Tá? Colombo descobriu a América dessa forma. Ele acreditava que ia fazer a volta, porque por terra era muito difícil, havia muitos conflitos. Então ele falou, dou a volta pelo mar, chego na Índia, na China, né, vou extrair riqueza e trazer de volta para a Europa. Tá? Depois o Cabral, né, Pedro Álvares Cabral, os portugueses, eles também, né, já tinham conhecimento mais de território, para onde estavam indo, vieram para o Brasil. Tá? Chegando aqui, encontraram, né, um país habitado, um reino habitado, que era o Brasil, cheio de índios, né? Haviam centenas de povos indígenas, e eles começaram a explorar esse território. Tá? Então, essa exploração territorial é o mercantilismo. Quando você tem uma metrópole, no caso Portugal, e passa a explorar a sua colônia, que foi o Brasil. Tá? É uma relação de exploração. É como se o Brasil fosse um depósito de Portugal, onde eles extraíam nossa riqueza. O Brasil passa a pertencer a Portugal. Para ter o controle disso, naquela época se estabelece um pacto colonial, um acordo que não podia se fornecer matérias-primas, né, mercadorias para outros povos, só para os portugueses. Tá? E há um controle disso. Tá? Então o Brasil passa de 1500 até 1822 a ser uma colônia de Portugal, a pertencer a Portugal. Esse é o período colonial brasileiro. Tá? A partir dali, de 1822 para frente, o Brasil grita a independência, né, entre aspas aqui, o filho do rei de Portugal gritou a independência. O Brasil passa a ser um país livre em relação a Portugal. Tá? Mas aí o Brasil já vai encontrar um outro processo em 1822. Vamos voltar ao quadro novamente. Então, do século XV até o século XIX, tá, nós vamos ter algumas transformações. Né? Nós tivemos revoluções, revolução política, né, Revolução Francesa, Revolução na Inglaterra, quando a burguesia assume o poder do Estado. Tá, nós vamos ter também a Revolução Industrial, né, que é um processo de produção de mercadorias, né, que vai mudar esse processo, intensificando a produção de mercadorias. Quando chega no século XIX, tá, nós começamos a ter um outro processo de expansão do capitalismo, que é o imperialismo. Tá, o que foi o imperialismo no século XIX? Foi quando as grandes potências, Inglaterra, França, naquela época, estão se industrializando e precisam, né, de expandir os seus mercados consumidores. Além de expandir o mercado consumidor, eles precisam também de matéria-prima para poder realizar a produção. Tá? Então, eles começam a buscar fora da Europa outros locais, outros reinos, outros países, para poder expandir o mercado consumidor e extração de matéria-prima.
Então a Inglaterra começa a investir na libertação desses países em relação às suas metrópoles. No caso brasileiro, os ingleses começam a investir para que o Brasil se liberte de Portugal. Tá? E isso acontece em vários lugares do mundo. Tá? A luta pela independência desses países. Para quê? Para que eles pudessem depois assumir, né, um acordo com esses países. E foi o que aconteceu com o Brasil. O Brasil, se libertando de Portugal, ele assume um acordo com a Inglaterra. Tá? Ele passa a depender, ter uma exclusividade com a Inglaterra. Ele fornece matéria-prima e tem exclusividade de compra de produtos manufaturados ingleses. Tá? Então, começa a ter uma relação de dominação da Inglaterra sobre o Brasil. Mas é uma dominação diferente do mercantilismo. Tá? Os ingleses, eles não vão invadir o Brasil, né? O Brasil não se torna um território da Inglaterra. Tá? O Brasil, ele é livre, mas ele se torna um parceiro, entre aspas aqui. Um parceiro exclusivo dos ingleses. Os ingleses oferecem infraestrutura, energia elétrica, né, uma série de melhorias para o nosso país. Em troca, nós fornecemos matéria-prima a um preço barato. Tá? E nesse processo também, a Inglaterra começa a expandir o capitalismo no sentido de transformar o mundo num mundo capitalista, num mundo consumista. O Brasil, naquele período, 1822, 1850, o Brasil era um país que tinha muita escravidão, né? Grande parte da população era de escravos. Então, não era interessante para os ingleses ter escravos no Brasil. Por quê? Porque o escravo não consome. Tá? O dono dos escravos não ia comprar roupas e calçados para todos os seus escravos, né? Várias roupas. Não. Né? Então, o que acontece? A Inglaterra começou a investir para que o Brasil libertasse os escravos e transformasse a mão de obra em mão de obra assalariada. E foi o que aconteceu. Tá, os ingleses começaram a pressionar, várias leis foram criadas, né, lei do ventre livre, lei dos sexagenários, lei Eusébio de Queiroz, tá, até que se criou a Lei Áurea, quando libertou os escravos. Naquele período, a Inglaterra ela vigiava a nossa costa, quando vinha um navio negreiro, né, com escravos da África, eles afundavam o navio. Porque o objetivo ali era não ter tráfico negreiro. O objetivo era o negro não chegar no Brasil para trabalhar de forma de escravo. Então eles afundavam, matavam todo mundo, não chegava a mercadoria, né, que todo mundo estava esperando. E com isso ia enfraquecendo o processo de escravidão negra no Brasil. E foi o que aconteceu no final do século XIX. Nós vamos ter o fim da escravidão e nós vamos daí ter o início, né, de um processo de migração de italianos e de outros povos que vêm trabalhar nas fazendas de forma assalariada, recebendo um valor pelo trabalho. Assim como houve no Brasil, também houve também em outras regiões do mundo. Né? Nós tivemos o caso na África do Sul, na Índia. Tá? É muito fácil de você conseguir identificar isso. É só você ver a história, você vai ver a história de Gandhi, né, na Índia, lutando pela libertação da Índia em relação aos ingleses. África do Sul, um país de negros, né, que estava dominado pelos brancos, havia o apartheid, aí a luta de Nelson Mandela para libertar, né, os negros africanos, os brancos, né, dos ingleses. Tá? A boa parte do mundo também é colonizado por franceses, povos africanos que falam francês. Né? Se eu não me engano, a República de Camarões, né, que a gente conhece muito por causa da Copa do Mundo, né, também um país na África que fala francês. Tá? Então percebo que esse processo de imperialismo acabou dominando grande parte do mundo, na Ásia, em várias partes do planeta. Tá? Então, devido a esse processo. Quando chega no final do século XIX, início do século XX, a Alemanha também começa a entrar nesse processo de industrialização. Ela entra um pouco mais tarde. Quando a Alemanha chega no processo de industrialização e começa a buscar, né, novos consumidores e matéria-prima, começa a ter dificuldade, porque o mundo já está dominado, né, pela Inglaterra, pela França e por outros países. Então começa a haver ali um conflito entre os países, né, na busca de novos territórios para conquistar matéria-prima e expandir seus mercados consumidores. Esse conflito econômico acabou provocando a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda, logo no início do século XX. Tá? Então nós tivemos duas guerras que foram provocadas pelo imperialismo, né, que surge no século XIX. Vamos voltar novamente ao quadro. Depois nós vamos ter no século XX a globalização.
tá? Que é uma nova roupagem desse processo de expansão do capitalismo. Perceba que o capitalismo ele nasce no século XV, com as relações comerciais na Europa. Existiam algumas relações comerciais antes? Sim, mas era uma outra forma. Tá? O capitalismo, da maneira com que ele tem, burocratizado, sistematizado, tá? Ele surge já a partir do século XV e depois vai se expandindo, vai se modernizando, até chegar no século XX ou XXI, como nós estamos, né? Com um processo mais moderno, que é a globalização. Tá? Então, como surgiu a globalização no século XX? Após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter uma divisão no mundo entre capitalistas e comunistas. Tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha vai tentar dominar a Europa. O projeto da Alemanha era dominar a Europa toda e depois o mundo. É o projeto dos nazistas. Quando eles começam a investir na dominação europeia, a União Soviética, né, um país, ou melhor, a união de vários países comunistas, acabam entrando na guerra e combatendo os alemães. Todo lugar que a União Soviética vence os alemães, eles implantam o comunismo. Tá? Então, eles venceram os alemães na Polônia e implantaram o comunismo na Polônia. Venceram na Tchecoslováquia e implantaram na Tchecoslováquia. E eles foram implantando em todo o leste europeu que venciam, eles iam implantando governos comunistas. Chegou um momento com a grande parte da Europa estava vermelha, era dominada pelos soviéticos. Tá? Até que os Estados Unidos entrou na guerra, né? Explodiu a bomba atômica no Japão, explodiu as bombas também na Alemanha, colocando fim a essa guerra mundial. Quando a guerra mundial termina, por volta de 1945, nós temos uma divisão no mundo entre capitalistas e comunistas. A própria Alemanha é dividida por um muro. Existia a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Então, o mundo de 1945 até 1989 é um mundo bipolarizado. Nós temos a Guerra Fria, é uma guerra econômica entre Estados Unidos e União Soviética. Países parceiros da União Soviética não podiam ter relações comerciais com os Estados Unidos e vice-versa. Tá? E como é que fica o Brasil nesse período? O Brasil ele estava aliado aos americanos, tá? Mas em alguns momentos da nossa história, nós tivemos presidentes que começaram a tentar relações comerciais com o outro bloco. Tá? Foi o caso do Jânio Quadros. Jânio Quadros foi eleito na década de 1960. Tá? Logo quando ele assume, nos primeiros meses, ele convida, né, para vir ao Brasil Ernesto Che Guevara, líder da Revolução Comunista Cubana, aliado da União Soviética. Ele chama o Che Guevara e condecora o Che Guevara. Imagine isso naquele momento. Para os Estados Unidos, nós estávamos condecorando o inimigo. Tá? Então, o que aconteceu? O Jânio Quadros governa por mais alguns meses e renuncia ao seu mandato. Ele fez uma carta dizendo que forças ocultas me impedem de governar o Brasil. Aí, quando o Jânio Quadros renuncia, vamos chamar o vice para assumir o lugar dele. Onde que está o vice? Ele estava fazendo uma visita lá na China comunista. Tá? Isso já despertou também, né, o olhar sobre esse vice-presidente. Como é que vai assumir a presidência do Brasil um cara que está lá na China comunista, que é inimigo dos Estados Unidos? Tá? E pela história do João Goulart também, né, ele já tinha sido ministro de Getúlio Vargas, ele apoiava muito os sindicatos, as questões trabalhistas, então tinha muita desconfiança em relação a ele. Tá? O que aconteceu? Eles não permitiram, né, eles impediram o João Goulart de assumir a presidência, no lugar do Jânio Quadros. Deram um golpe no parlamento, o Congresso Nacional, criou um sistema parlamentarista, colocando o Tancredo Neves como primeiro-ministro. Tá? Daí teve todo aquele conflito, né? O Tancredo ficou de primeiro-ministro, mas depois houve muito descontentamento de alguns setores da sociedade. Foi marcado um plebiscito para a população escolher, tá? Se queria ficar com o parlamentarismo ou se queria o João Goulart, né, como presidente. A maior parte da população escolheu que João Goulart deveria ser o presidente, até porque ele tinha sido eleito pelo povo. Tá? Aí João Goulart assume a presidência do Brasil. Mas também fica 1 ou 2 anos, né, quando nós temos o golpe militar de 1964, que depõe o João Goulart e os militares assumem o poder
e ficam de 1964 até 1985 no poder. Assim como aconteceu no Brasil, o golpe militar aconteceu na América do Sul inteira. Está no Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Chile. Tá? Quem que promoveu esses golpes? Os norte-americanos, na verdade. Por quê? Porque eles queriam a América do Sul aliada nesse projeto da Guerra Fria. Tá? Hoje tem livros escritos nos Estados Unidos que comprovam, de estudiosos lá norte-americanos, que naquele período, se houvesse um enfrentamento, né, dos brasileiros em relação ao golpe militar, os americanos teriam invadido o Brasil, como fizeram no Chile e em outros países. No Chile, os americanos entraram com as suas tropas, mataram o presidente Allende, que era o presidente eleito pelo povo, e colocaram o Pinochet, que era um militar. Tá? Então, todos esses militares que entravam, eles eram, na verdade, favoráveis aos norte-americanos. Aí é o discurso que eles usavam, né? A ameaça do comunismo. Né? Nós tivemos o golpe militar, porque senão os comunistas teriam entrado no Brasil. Tá? Os comunistas é coisa do mal, né? Esse é o discurso. Então, né, o Brasil teria sofrido muito com isso. Tá? Então, nós protegemos o Brasil, né, desse mal maior, tá? Em nome dessa aliança com os Estados Unidos. Tá? Quando chega em 1989, né, nós vamos ter uma crise no leste europeu, no mundo comunista. Tá? Os comunistas, o povo queria mais liberdade, acabou entrando na presidência da União Soviética o Gorbachev. O Gorbachev ele vai defender uma política que chama perestroika. A perestroika dava abertura. Tá? O Gorbachev tinha um pensamento um pouco diferente. Ele era um socialista, né, mas ele tinha visões liberais também. Então ele queria abertura para a União Soviética, já estava em crise também o comunismo na União Soviética. Gastava muito dinheiro com armas, com guerras, para poder se proteger dos Estados Unidos, nessa possível guerra que havia naquele período. Tá? Então se investia muito em questões militares. Isso começou a gerar uma crise no leste europeu. Tá? Até que nós tivemos, né, a população começou a ir para a rua no leste europeu, pedindo liberdade e o fim do socialismo. E foi o que aconteceu. Em 1989, nós temos a queda do Muro de Berlim, que marca o fim do socialismo no leste europeu. A partir dali, o mundo se torna capitalista. Não tem mais o contraponto, tá? Não tem mais o outro lado. É tudo capitalista. E quem controla, né, esse mundo capitalista? Os norte-americanos, né, e alguns países europeus. Aí se formam blocos econômicos em defesa dessa integração capitalista. Ali surge a globalização. Ali é possível fazer essa integração regional, né, que nós temos hoje, que é a globalização. Vamos ao quadro novamente. Então, com a globalização, né, já consolidada, o capitalismo no mundo, poucos países resistiram ao comunismo, né, que é o caso de Cuba, Coreia do Norte, né, alguns países pequenos na África, tá? Então, mas são países que não têm, né, uma expressão econômica mundial. Tá? Então, o mundo se tornou capitalista. Então, se tornou possível você ter relações entre todos os países, tá? Sem o medo, né, daquela divisa que tinha com o comunismo. Então, a partir dali, há um aprofundamento de relações entre os países, nas esferas comerciais, econômicas e culturais. E também, graças, né, às inovações tecnológicas, tá, isso vai ajudar nesse processo. Tá, as inovações tecnológicas afetando diretamente as comunicações e os transportes, diminuindo as distâncias e as fronteiras dos países. Então, nós vamos ter todo um processo, já na segunda metade do século XX, desse processo de desenvolvimento tecnológico. Tá? A internet, as novas tecnologias, as tecnologias de informação, né, os meios de comunicação se aperfeiçoaram, né, o meio de transporte, tudo isso favoreceu essa integração. Favoreceu você romper essas distâncias enormes que havia entre os países. Tá? Então, houve um processo, né, que o Antônio Guido chama de alargamento do mundo. Tá? As distâncias diminuem, tá, devido a esse processo. Hoje é possível você administrar uma empresa do outro lado do mundo, ficando somente aqui no Brasil. Eu estava assistindo uma reportagem, pouco tempo atrás, de um empresário, um grande empresário norte-americano. Ele mora nos Estados Unidos, né, ele vive nos Estados Unidos e ele tem empresas no mundo todo. E ele nunca visitou as suas empresas. Até o repórter brinca que ele foi uma vez, né, para a Austrália, que tem uma empresa dele na Austrália. Ele foi para a Austrália,
para assistir uma partida, a final de aberto de tênis da Austrália. Ele foi ver uma partida de tênis. E ele acabou não visitando ainda a sua empresa. Ou seja, ele não tem essa preocupação, porque ele pode administrar a sua empresa e controlar os seus negócios à distância. Tá? Assim como você que está assistindo essa aula agora. Tá? Você não precisa vir aqui em Londrina, onde eu estou, para assistir essa aula. Tá? Você pode estar a milhares de quilômetros de distância de onde eu estou, assistindo essa aula. Tá? E você também pode assistir essa aula ao vivo, nesse mesmo instante que eu estou, né, gravando ela aqui no estúdio. Você pode assistir ela em outro dia, em outro horário, na sua casa ou lugar que você preferir, graças às novas tecnologias. Tá? E no setor de transporte também, a logística, né, acabou favorecendo isso, coisa que era impossível, né, há muito tempo atrás. Tá? Se pegar no imperialismo, era difícil você fazer esse processo. Tá? Era através de navios, né, depois de aviões, mas os aviões também, né, era um outro processo muito mais lento, muito mais difícil. Tá? Hoje não, hoje tudo favorece ao processo de globalização. Vamos voltar ao quadro novamente. Os meios de comunicação quebraram fronteiras culturais, políticas, religiosas, econômicas, compondo uma aldeia global. Tá? Então, o mundo virou uma grande aldeia global. Né? Com esse processo de integração, os países passaram a interagir mais. Então, você passa a conhecer a cultura de outros povos, você passa a ter um processo migratório maior também do que você tinha no passado. Tá? Hoje é muito mais fácil uma pessoa ir para outro país do que no passado. Né? Os imigrantes italianos, quando vieram para cá, vieram de um navio que durou, né, meses, a viagem durava meses. Quantos que morreram nessa viagem? Tá? Então era muito difícil você viajar para outro país, buscar novas oportunidades. Hoje não. Né? Hoje é muito mais fácil você fazer isso. Tá? Hoje os meios de transporte, apesar do preço, né, é caro, mas não é tão inviável como era antes. Tá? Então a possibilidade é muito maior. Então o mundo virou uma grande aldeia global, no sentido de que o mundo se tornou, né, quase que um reino único. Tá? Hoje as distâncias, a comunicação entre as pessoas é muito fácil, né, é muito acessível. Vamos ao quadro novamente. O modelo econômico que passa a vigorar a partir, né, desse processo de globalização, visando a mínima intervenção do Estado na economia, é o neoliberalismo. Neoliberalismo, neo vem de novo. Novo liberalismo. Liberalismo surge no século XVII, com os iluministas. Tá? Eles começam a propor uma sociedade livre, né, contra os reis absolutistas, liberdade de mercado, liberdade de comércio. Nós vimos isso na primeira aula. Tá? Então, agora o neoliberalismo, ele vai passar a existir na segunda metade do século XX, ele vai surgir, né, com uma nova proposta, dentro dessa nova realidade, mas também visando essa mínima intervenção do Estado. O Estado não é mais controlado pelo rei, tá? Mas o Estado é controlado por alguns grupos. Então, a proposta neoliberal é você privatizar as relações sociais, tá? Onde o Estado não intervém. Tá? O Estado, não tendo a sua intervenção, passa a haver liberdade. Tá? Você tem que entregar para a sociedade civil administrar e gerenciar a sociedade. Ou seja, tudo se torna privado. Tá? Um governo neoliberal defende educação privada, saúde privada, segurança privada, tá? Tudo se torna privado. Tá? Você tem pouquíssimas coisas públicas. O Estado, ele investe o mínimo. O Estado se preocupa mais em investir, em ajudar a produzir mercadorias, gerar empregos. A preocupação do Estado é mais no aspecto econômico. Tá? Ele entrega para a sociedade os serviços. Tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, onde vigora o neoliberalismo, tá? Lá você tem pouquíssimas coisas estatais. Tá? Lá nos Estados Unidos, se você precisa de um atendimento à saúde, você tem que pagar. Geralmente, quem trabalha lá nos Estados Unidos já tem desconto, tem os planos de saúde que já são descontados. Aquele que não trabalha nos Estados Unidos, que não tem plano de saúde, ele acaba, quando fica doente, ele acaba tendo problemas. Tá? Existe um documentário do Michael Moore, é um cineasta norte-americano, Psico SOS Saúde. Tá? Foi produzido já há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Tá? Ele faz uma análise da saúde nos Estados Unidos, tá? Que é uma saúde privada. Os planos de saúde privados é que mandam. Tá? E assim como a educação. Nos Estados Unidos não tem educação superior pública.
Tá? Tem pouca educação ainda pública. A educação, o ensino médio para nós aqui, ensino fundamental, ainda existe poucas escolas que o governo banca nos Estados Unidos. A grande maioria é privada. Tá? Então a ideia é essa, a ideia é que você pague por tudo. Vai andar de carro na estrada? Paga o pedágio. Precisa de médico? Paga. Tudo é pago. Tá? Então a sociedade teria esse gerenciamento. Se isso é bom ou ruim, aí cabe a você avaliar, né, os efeitos, né, que isso pode provocar, se vai ser positivo ou não. Tá? Mas é assim que funciona o modelo neoliberal. Inclusive no Brasil, ele é utilizado. O nosso governo atual, né, ele é um governo neoliberal. Tá aí a proposta que o nosso ministro da Fazenda faz em relação, né, à diminuição das empresas estatais, à privatização de empresas públicas, né, contra os concursos públicos. E agora a reforma da Previdência, a proposta que foi enviada pelo governo é uma proposta de privatizar a Previdência. Ou seja, cada um vai criar um título de capitalização como se fosse uma previdência privada. Tá? Você vai abrir uma conta no banco e todo mês você vai lá depositar ou vai descontar do seu próprio pagamento para essa conta. Quando você tiver 70 anos de idade, você vai poder retirar esse dinheiro de forma parcelada, que é a sua aposentadoria. Tá? Então você que vai fazer a poupança. Não é mais o governo que vai descontar de todo mundo, montar um fundo e depois pagar aposentadorias. Inclusive para aqueles que nunca contribuíram também. Né? Nesse novo modelo, não. Tá? Então, tudo se torna privado. Tá? O lado positivo, talvez você vai acabar, né, com a corrupção pública, né, que você não tem mais quase nada público, você vai ter menos impostos. Né? O lado negativo é aquele que não tem dinheiro. Tá? Geralmente, países onde o neoliberalismo é forte têm uma exclusão social muito grande, inclusive nos Estados Unidos. É uma ilusão achar que nos Estados Unidos todo mundo é rico, todo mundo vive bem. Tá? Tem muita gente pobre também. Tá? Tem muita pobreza, muita gente que não tem emprego, tem muita dificuldade também. Tá? É claro que é diferente de nós aqui pelas condições que eles ocupam no planeta, né, em termos de poder econômico. Vamos ao quadro novamente. Então, devido a esse processo neoliberal, isso vai favorecer a entrada do capital externo nos países e a instalação de multinacionais, com o objetivo de ampliar seu mercado consumidor, ter mais facilidade de acesso às matérias-primas e também contratar mão de obra barata. Por quê? Porque as multinacionais, quando entram num país, geralmente eles fazem opção por países subdesenvolvidos e estrategicamente são países que têm recursos naturais, têm uma posição geográfica favorável, que é o caso do Brasil, por exemplo, né? O Brasil, Argentina, Chile, tá? São países interessantes para você montar uma grande empresa. Tá? Por quê? Porque você vai ter facilidade de acesso de matéria-prima, não vai precisar importar matéria-prima, né? Você já tem ali naquele país, e a mão de obra é mais barata. É mais barato você montar uma empresa, uma montadora de carros no Brasil, né? Você vai ter um custo menor para produzir o carro, porque a mão de obra também vai ser mais barata em relação à mão de obra nos Estados Unidos ou na Europa. Tá? Então percebo que a questão aqui é o custo, sem contar os benefícios fiscais. Tá? Os governos de países subdesenvolvidos, como o nosso, eles querem essas empresas entrando em seus países para gerar emprego, gerar renda, gerar impostos. Tá? Então, geralmente, eles dão um auxílio ali de infraestrutura, de auxílio fiscal. Né? No caso do Paraná, onde eu moro, né, uma montadora da Renault, nos anos 90, entrou em Curitiba, teve isenção de 10 anos de impostos. Foi dado terreno gigantesco para eles, toda a infraestrutura em volta foi feita para eles se instalarem ali, não gastaram nada. Tá? Só geraram depois empregos, é claro, que é isso que interessava. Tá? Então, não estou dizendo que é negativa a entrada dessas empresas, eu acho até positivo para a riqueza do país, mas eles se aproveitam. Eles não precisavam ter isenção de impostos, não precisavam pedir subsídios de governos, porque são empresas milionárias, bilionárias até. Tá? Mas eles se aproveitam da situação para poder lucrar mais ainda. Precarização do trabalho, devido a esse processo, eles começam também a impor nesses países a mudança da legislação trabalhista, que é o que aconteceu no Brasil o ano passado, a reforma trabalhista, no sentido de criar uma legislação flexível que atenda aos interesses dessas empresas multinacionais. Concentração de renda e redução de postos de trabalho. Tá? Então,
muita redução de postos de trabalho. Está aí um exemplo atual, é a Ford em São Paulo. Está fechando a unidade da Ford, gerando 25 mil, né, de pessoas desempregadas. Tá? Então, percebo que... Por que vai fazer isso? É um ajuste da empresa. Então, as questões são econômicas. A empresa se ajusta, tá? Por que eu vou ficar com uma fábrica ali, com 25 mil funcionários, um custo danado, se eu posso criar essa mesma fábrica, talvez até em outro lugar, com muito menos funcionários? E lá eu vou ganhar mais isenção de impostos agora, lá eu vou ganhar terreno, vou ganhar tudo, tá? Eu vou embora daqui e vou para lá. Eu espero vencer o contrato aqui, vou para lá e vou ganhar dinheiro lá agora. Depois, daqui 20 anos, eu volto para cá de novo, porque eles vão dar mais isenção para mim de novo. Tá? Então, esse é o jogo das multinacionais. Né? Elas acabam se beneficiando com esse processo. Vamos ao quadro novamente. Há um contraste entre o mundo rico, com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e o outro mundo miserável. Tá? Então, você tem, né, um grande contraste no mundo. Tem aqui uma imagem, né, que nós estamos destacando, né, um menino, né, num país subdesenvolvido com um celular de terra. Né? Isso mostra o grande contraste. Se você pega um menino europeu, né, geralmente ele vai ter lá o seu celular, né, de ponta e tudo mais. Eu vi uma charge também que eu achei bem interessante, né, que fala que os meninos ricos, né, ou o mundo rico, eles usam iPhone. E os meninos pobres, né, no mundo pobre, eles usam iPhone. Né? Então, eles fazem a comparação entre o iPhone e o iPhone. Né? Tem aquela charge mostrando isso. A criança pobre está, pai, iPhone. Né? E a criança rica, pai, eu quero um iPhone. Né? Então, isso mostra muito bem esse contraste entre ricos e pobres do planeta. Há uma divisão entre as nações que pensam e elaboram produtos, né, daqueles que produzem, que entregam mão de obra barata na execução e que serão possíveis consumidores. Ou seja, há uma divisão internacional do trabalho entre aqueles que pensam, aqueles que têm tecnologia, que investem em tecnologia, esses vendem as suas tecnologias caras, e aqueles que só apertam parafuso, tá? Aqueles que só produzem. Esses não precisam pensar. Tá? Esses não precisam ter universidades, investimento tecnológico, porque nós vamos comprar deles mesmos, eles fazem lá. Não é isso? Por que o Brasil nunca investiu pesado em tecnologia? Tecnologia para ter tecnologia própria. Todos os projetos nacionais na história, né, projetos de produtos que eram produtos brasileiros, né, produzidos aqui, com as ideias também produzidas aqui, sempre eles minaram. Tá? Nós tivemos vários momentos, né, em que o Brasil começou a produzir um carro nacional, né, a Gurgel, no passado, né, um carro nacional. Qual era o protótipo de um carro? Que ia ser um carro brasileiro, uma montadora brasileira. O que eles fizeram? Compraram a empresa, jogaram tudo fora, só para a empresa não prosperar. Então, nós temos, o brasileiro, ele tem essa cultura, né, o brasileiro, entre aspas, aí, né, os governos brasileiros, e o povo é que elege o governo, né, eles têm essa cultura de ficar dependendo dos outros. Os outros vão produzir para nós vamos só fornecer matéria-prima e mão de obra para eles. Por que nós não produzimos? Tá? Então, isso gera uma desigualdade também entre ricos e pobres. Vamos ao quadro novamente. Os principais problemas da atualidade são o desemprego, a pobreza, a exclusão e as desigualdades sociais. Tá? Eu trouxe aqui alguns números que comprovam isso. 1% da população mundial mais rica possui uma renda equivalente aos 57% mais pobres. 225 pessoas mais ricas do mundo possuem tanta riqueza quanto 47,8% da população mundial reunida. Na América Latina, os 10% mais ricos da população ficam com 60% da riqueza, enquanto os 10% mais pobres alcançam somente 2%. Tá? Então, existem vários números de institutos e universidades sérias que comprovam isso. A globalização está produzindo uma grande exclusão, uma grande desigualdade no planeta. Alguns poucos estão ganhando muito dinheiro. Alguns poucos países estão vivendo muito bem. Se você pegar no mundo, quantos países nós temos? Mais de 200. Quantos países ricos, desenvolvidos tem no mundo? Tá? Não tem esse número aqui, mas eu acredito que não chega a 30. Talvez 20%, chutando muito alto. 20% dos países do mundo são ricos.
A grande maioria desses países vive na pobreza. 2/3 da população mundial vive com dificuldade hoje. Tem países que não tem sequer água potável, não tem sequer comida para o seu povo comer. Vamos ao quadro novamente. Então, a globalização é um fenômeno que atinge o mundo, mas não de maneira homogênea, uniforme e linear. Afeta diretamente os povos na economia, na cultura, na tecnologia e na política. As contradições provocadas pelo processo de globalização no Brasil. Aumentou-se a produção e o consumo, acentuou-se a precarização do trabalho, a concentração de renda e o desemprego. Tá? Então, você tem um grande aumento de produção, entretanto, você tem um aumento também de desemprego. Essa é a grande contradição. Tá? Para que serve um país ser rico se o seu povo é pobre? O que adianta a gente ter crescimento do nosso PIB, que é a produção da nossa riqueza, se está aumentando cada vez mais o número de desempregados e miseráveis no país? Tá? Para quem que vem essa riqueza? É uma coisa da Copa do Mundo. Nós trouxemos a Copa do Mundo e a Olimpíada para o Brasil. Quem ganhou com isso? Né? A proposta era, vai vir um monte de estrangeiros, né? O Rio de Janeiro vai lucrar muito com isso, em impostos. Está aí, o Rio de Janeiro está quebrado. Ah, porque roubaram. Roubaram, mas também poucos ganharam, construindo estádios gigantescos em regiões que nem jogo de futebol tem quase. Né? Tem regiões que você tem times pequenos, você não consegue lotar, não precisava daqueles estádios todos, aquele investimento todo que foi feito. Agora, quem ganhou? Ganharam as empreiteiras, alguns empresários, não foram todos empresários, alguns empresários ganharam muito dinheiro, né? E pouca gente lucrou com isso. Tá? Então, a grande maioria hoje está pagando a conta desses que lucraram. Né? Então, esse é um grande conflito que existe. Vamos ao quadro novamente. Tá, agora eu trouxe aqui duas questões que eu gostaria que vocês discutissem aí na sala de vocês. Tá? Para você que está assistindo essa aula em casa, né, depois que ela foi transmitida, é importante que você exercite também, escreva no seu caderno. Né? É importante que vocês aprendam a criar argumentos das suas respostas. Tá? Esse é um exercício que você tem que fazer, colocar no papel o seu pensamento, argumentar, defender suas ideias. O processo de globalização está sendo bom ou ruim para a maioria das pessoas no planeta? Cite aspectos positivos e negativos da globalização em sua vida. Tá? Eu gostaria que você discutisse essas duas questões com seus colegas aí na sala e enviasse algumas respostas. Daqui a pouco eu volto para poder comentar e fazer um debate com vocês. Tá? Então, 5 minutinhos e nós já voltamos.
Estamos de volta, tá? Agradeço muito a participação de vocês, muitas perguntas, né, muitas respostas, muitas questões estão sendo enviadas. Infelizmente, né, vocês sabem, não dá tempo da gente ler todas, tá? Eu teria que ficar aqui até meia-noite, com certeza, né, porque são muitas perguntas, muitas questões que vocês colocam. Então, eu procurei juntar algumas questões em comum para que a gente possa estar trabalhando, tá? E agradeço. Fiz a leitura das questões. O mais importante dessa atividade, claro que vocês querem participar, é bacana ver o professor ler a sua questão, mas o mais importante é essa discussão que você está fazendo com seus amigos aí na sala. Tá? Esse debate que você está fazendo, né? Você está refletindo sobre o assunto. Eu acho que é essa a importância, né, desse tipo de atividade. Tá? É você participar, discutindo com o colega, enviando os seus argumentos. Tá? Isso que é importante. Tá? E depois, se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail, né, para mim, eu vou estar respondendo, tá, com o máximo prazer, tá? Vamos ler algumas respostas aqui. Do Rio Grande do Sul, o professor falou que após a Segunda Guerra Mundial, emergiu 2 blocos, capitalistas versus comunistas. Mas o correto não é capitalistas versus socialistas? Não existe diferença entre comunismo e socialismo? Vejam bem, de forma geral, quando se fala em comunismo e socialismo, é a mesma coisa. Tá? É claro, do ponto de vista, né, científico, tá? Do ponto de vista sociológico, político, tem pequenas diferenças, tá? Que é até difícil eu explicar em pouco tempo aqui. Tá? Na verdade, o que nós tivemos no mundo até hoje foi o socialismo, tá? Mas são governos comunistas, porque os partidos comunistas é que assumem o poder. Tá? Então, quando se fala em comunismo, socialismo, é quando você estatiza a propriedade. Tá? No socialismo, tudo é estatizado. Comunismo seria uma etapa superior do socialismo. É quando já está tudo pronto ali, o povo já tem uma cultura coletiva. Tá? O comunismo seria a igualdade plena, quase. Tá? É como funcionava nas tribos de índios, tá? Nos Atos dos Apóstolos, lá você lendo, lá eles viviam no comunismo, eles trabalhavam e repartiam de forma igual. O socialismo não tem essa repartição de forma igual. Tá? Mas por que fala comunismo e socialismo? Porque são os partidos comunistas que administram. Na China, hoje, a China é socialista ou comunista? A China é socialista, só que o Partido Comunista é que administra. Tá? Então, em termos de compreensão, é a mesma coisa, tá? Para compreender. Tá? É claro que tem diferença, o Marx coloca diferenças, né? Mas para você compreender, são governos que estatizam, é onde o Estado manda em tudo. Tá? Tanto no socialismo como no comunismo. Tá? Vamos no Ceará aqui, os Estados Unidos são o maior exemplo de um país que fecha suas fronteiras para evitar esses problemas. Porém, as medidas de combate são radicais, chegando a ser desumanas. Um exemplo foi a tentativa de criação do Muro da Fronteira com o México. Tá? Alguns países, né, resistem a esse processo, tá? Porque essas pessoas que estão entrando, como eu disse, são pessoas pobres. Tá? É diferente de empresários multinacionais que estão entrando, trazendo riqueza. Eles não, estão trazendo problema, porque eles vão precisar de assistência médica, né? Essas pessoas vão precisar de emprego, tá? E os estados vão ter problema. E gera um conflito interno também. Porque pensa bem, você vai procurar um emprego, né? E tem na fila lá bolivianos, venezuelanos, povo de outro país, né, e só tem uma vaga, e alguém de outro país pega a sua vaga. Então, tem pessoas que não aceitam isso. Isso acaba inflamando, né, o separatismo, né, os neonazistas, né, que passam a lutar contra, né, esse povo estrangeiro, separando, né, não deixando entrar, porque vai dificultar a nossa vida. Tá? Então, gera um grande conflito e acaba fomentando, né, pessoas mais reacionárias, mais radicais, a palavra certa, né? Os radicais acabam, né, pregando, né, esse separatismo e a discriminação contra essas pessoas, né, a xenofobia, etc. Tá? Vamos ver, tem mais alguma questão? Não, vamos ao quadro então agora novamente. Stássia acompanha na Rússia. Stássia é uma moça russa. A telenovela brasileira O Clone. Tá? Então vejam bem que nós temos na Rússia, está sendo passado uma telenovela brasileira. Tá? Essa novela é O Clone. Essa novela foi lançada em 2001. É uma novela que tem uma história que mostra a cultura brasileira, a nossa forma de vida no Brasil e também no Marrocos.
Tá? Então mostra muito a vida no Marrocos, a cultura do Marrocos. Então tem personagens que vivem no Marrocos e alguns vivem no Brasil. Tá? Então vejam bem, uma novela que mostra a cultura marroquina, a cultura brasileira está sendo passada na Rússia e em outros países também. Stácia e os amigos começam a utilizar expressões e jargões, assim como o corte de cabelo e o estilo das personagens da novela. Tá? Então, quando nós assistimos um filme, uma novela, uma telenovela, nós estamos, de alguma maneira, aprendendo alguma cultura. Estamos sendo influenciados por essa cultura. Quando você assiste um filme norte-americano, você está aprendendo a cultura americana. Eles passam os valores deles ali, sem você perceber, o estilo de vida deles. Pode perceber que a maior parte de filmes americanos mostra a bandeira dos Estados Unidos, o patriotismo, como se eles fossem salvadores do planeta. Tá? Então, eu sempre estou mostrando isso. Sempre os Estados Unidos defendendo as pessoas do mal. Antes o mal era o comunismo, né? O socialismo, como você queira. Depois o mal se tornou o terrorismo. Agora o mal são os extraterrestres, né? Aparecem os Vingadores, que vão proteger a humanidade, né? Então tem tudo isso por trás, mostra uma ideologia. Tá? Então é a indústria cultural. O que é a indústria cultural? É uma indústria que produz cultura, que massifica a cultura, tá? Se ensina um padrão, tenta homogeneizar a sociedade dentro daquele padrão, através da mídia, né? Dos meios de comunicação. Vamos voltar ao quadro agora. Tá, então, essa situação problema, ela nos faz pensar sobre os efeitos, né, ou os aspectos culturais da globalização. Tá, então, o fenômeno da globalização, ele alcança nações e povos na sua economia, na cultura, tecnologia e política. Percebam bem que muita gente acredita e defende, ou só pensa, só reflete a globalização do ponto de vista econômico, esquecendo os efeitos colaterais, vamos dizer assim, né, desse processo. Tá? Quando você faz uma integração econômica mundial, você afeta a cultura do planeta, tá? Você afeta a forma de vida das pessoas. A cultura brasileira é uma síntese da influência dos vários povos e etnias que formaram o povo brasileiro. Tá? E nós tivemos no Brasil uma mistura, né? Nós tínhamos os índios, depois chegaram os portugueses, europeus, e depois vieram os escravos africanos. Tá, então nós tivemos uma mistura, um processo de miscigenação, né, de raças e etnias. Tá? Misturou a forma física do nosso povo e a forma cultural também, que é a etnia. Então no Brasil você não pode dizer que nós temos um povo único, uma cultura única. E depois ainda no século XIX nós vamos ter a vinda dos italianos, espanhóis, alemães, japoneses. Né? Depois, no século XX, nós temos ali os sírios, libaneses, judeus. Né? Depois você tem, aqui da América do Sul também, o Brasil teve um período de crescimento econômico, aí começa a vir haitianos, venezuelanos, bolivianos. Tá? Então, isso mistura tudo, né, em termos culturais. Na nossa segunda aula, nós vamos aprofundar essa formação do povo brasileiro. Ou melhor, desculpa, nossa quarta aula, né? A segunda aula já foi, né? A nossa quarta aula, a aula que vem, nós vamos aprofundar essa formação do povo brasileiro. Está discutindo a questão do racismo, da discriminação racial, tá? Todo o processo que envolve essas relações étnico-raciais no Brasil. Não existe uma cultura brasileira, tá? Não existe, perfeitamente homogênea, e sim um mosaico, uma grande mistura de diferentes vertentes culturais, que juntas formam a cultura brasileira. Então percebam que é difícil falar numa identidade cultural no Brasil. Tá? Se perguntar qual a identidade cultural do brasileiro, alguns falam até em Brasis, né? Terra Brasis. O que quer dizer isso? Existem vários países dentro de um só. É muita diversidade no país. Tá? Muitos costumes, né? Se você pegar regiões, a alimentação, né? Até o vocabulário, o dialeto é diferente. Tá? Então, vejam, tem muita coisa, né, diferente no nosso país. Isso é muito bom, né? Mas pode provocar conflitos também, como nós vamos ver na nossa aula 4. Tá? Isso acaba gerando, muitas vezes, né,
discriminação e preconceito. Tá? Então, nós vamos tentar analisar melhor isso na nossa próxima aula. O que é importante você perceber é que houve um processo lá no mercantilismo, no imperialismo, agora com a globalização, nessa expansão do capitalismo, que acaba misturando as pessoas em alguns países. Acaba tendo uma mistura cultural também. Vamos ao quadro novamente. O embate multiculturalismo. O que é multiculturalismo? É quando você tem essa grande mistura cultural, que o processo de globalização tem intensificado, devido ao processo imigratório e também às novas tecnologias. Hoje, você tem acesso a todas as regiões do planeta, né, através da internet. Versus homogeneidade cultural. Homogeneidade cultural é quando se tenta implantar um modelo único cultural. Geralmente, os países dominantes tentam impor sua cultura. Tá? Portugal impôs sua cultura aqui no Brasil sobre os índios negros. Os norte-americanos hoje procuram impor sua cultura, né? O seu modo americano de viver. Tá? Então, há um grande conflito hoje com a globalização. Por um lado, você tem o multiculturalismo, por um outro lado, você tem a indústria cultural, você tem todo um processo que visa homogeneizar a cultura em favor dos dominantes. Tá? Então, está presente de várias formas e variados em diversos grupos sociais. A globalização, por propiciar o mundo alargado, é uma expressão do Anthony Giddens, né, um sociólogo inglês, grupos de culturas diferentes se aproximam. Então, o mundo alargado seria esse processo onde as distâncias estão diminuindo devido a toda essa tecnologia. Somos sujeitos inseridos na cibercultura, um conceito utilizado por um filósofo francês, Pierre Lévy, alterando a forma sociocultural, a forma como nos relacionamos e como estabelecemos as bases de um novo arranjo social. Nessa obra, nesse livro, esse estudioso, Pierre Lévy, cibercultura, ele vai analisar a cultura dentro dessa sociedade tecnológica. As mudanças de hábito das pessoas. Lembra quando nós estudamos o Durkheim, que ele fala da solidariedade? Quando muda a sociedade de rural para industrial, muda a cultura das pessoas, a forma de viver, os valores morais. Tá? Então, hoje, com a mudança tecnológica, está mudando também a forma de solidariedade. Eu diria, entre aspas aqui, uma solidariedade virtual que está se criando. Isso está mudando a forma de viver das pessoas, o comportamento, o respeito ao outro, tá? A noção de tempo e espaço. Tá? Para os jovens hoje, dessa geração, para os adolescentes, tudo tem que ser rápido, tudo tem que vir pronto. Tá? O adolescente hoje ele não quer fazer, ele quer tudo pronto. Tá? Ele quer tudo muito rápido. Se você está no trânsito, você para 2 segundos ou 3 segundos que você para para uma pessoa descer do carro, o cara que está atrás já buzina. Porque tem que ser tudo rápido. Você não tem paciência para ficar esperando. Tá? Tudo isso é reflexo desse processo. Tá? Então, a forma de viver... Tá? Eu diria também que até essa questão da impessoalidade, as pessoas hoje se comunicam muito pelas redes sociais, então não tem esse contato humano. As pessoas estão perdendo isso. As pessoas estão esquecendo que o outro é humano. Tá? Daí essas barbaridades que nós estamos vendo hoje, né? Pessoas que entram em escola e saem matando todo mundo, como quem mata uma barata ou um inseto qualquer. Né? Então percebo que as pessoas vão perdendo essa humanidade por causa desse tipo de relação. São relações que o Pierre Lévy nos faz refletir. Tá? Interessante, se você gosta desse assunto, tá? Cibercultura, ele tem várias obras. Pierre Lévy, francês. Tá? Vamos ao quadro novamente. E também nós tivemos, né, um outro efeito da globalização em relação ao meio ambiente. Tá? Então, a globalização ela é essencialmente econômico-financeira. Tá? Essencialmente, eu diria que é o objetivo principal. Tá? Mas ela traz essas consequências. Em todos os slides nós estamos batendo nessa tecla para você não pensar que a globalização é só um aspecto econômico, uma integração econômica regional. Não é só isso. A necessidade de crescimento econômico, a expansão de mercados, compromete os recursos naturais e prejudica o meio ambiente. Então, se criou um modelo de desenvolvimento econômico após a Revolução Industrial, né, que vai ter essa necessidade de crescimento, de produção, de expansão de mercados para poder crescer, vender. O objetivo é produzir, mas você tem que ter muitas pessoas que compram.
Tá? Então, você tem que ter uma expansão de mercado consumidor. Você tem que ter o consumismo. Né? As pessoas precisam consumir. Quanto mais as pessoas consomem, mais se produz. Quanto mais se produz, mais gera emprego. Aí as pessoas ganham dinheiro trabalhando e compram mais. Então tem um círculo aí vicioso que favorece a quem? Favorece a produção, o capital, né? A riqueza. Tá? Isso, dependendo da forma, isso pode ser concentrado ou não. Tá? Mas o fato é que se exige essa expansão. E quando você produz bastante, porque há uma procura, né? Você precisa de recursos naturais. Você precisa de matéria-prima. Tá? É aí que prejudica o meio ambiente. Tá? Chega um momento que você tem um esgotamento, né, desses recursos naturais. Vivenciamos a privatização dos recursos naturais e a vultuosa alteração do cenário ambiental. Vejam bem que os recursos naturais, eles são finitos, eles não são infinitos, como alguns pensam. Se você começa a tirar, vai acabar. Tá? Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vai acabar. O problema é que os cientistas estão dizendo que já está acabando. Tá? Lá no século XVII, século XVIII, tinha muita coisa para tirar da terra, para tirar da natureza. Hoje já não tem mais tanta coisa assim. Tá? E vejam bem, 2/3 da população mundial não consomem direito, consomem pouco. Imagine se todos consumissem. Imagina a Índia com todo mundo consumindo. Imagina o Brasil. Brasil com um crescimento econômico, todo mundo com dinheiro no bolso, indo nos mercados, nos shoppings, comprando. Né? Porque se o brasileiro, se todo mundo tiver muito dinheiro, eles vão sair comprando tudo que pode. Daí vai ter que produzir bastante. Mas e a matéria-prima para fazer? De onde nós vamos tirar tantos minérios para produzir isso para o planeta todo? Tá? Isso gera problemas ambientais também, de poluição, o descarte desses produtos, o lixo que isso provoca, poluição de água, poluição também na produção, pelo tipo de energia que se produz, combustível, né? Você tem uma energia que acaba emitindo CO2, efeito estufa, tá? Então você tem também prejudica o clima do planeta. Então, tem uma série de consequências aí que vem desse processo, desse modelo de desenvolvimento. Tá? Então, é um modelo que coloca em risco, né, a própria humanidade. Vamos ao quadro novamente. A globalização tem impacto ambiental em âmbito mundial, gerando riscos e incertezas acerca do futuro. Tá? Tem um autor que é Ulrich Beck, um sociólogo alemão, faleceu recentemente. Ele escreveu uma obra, A Sociedade de Risco, onde ele vai falar dos riscos provocados pelo modelo de desenvolvimento industrial capitalista. Tem vários riscos que se coloca a natureza humana, ou a questão do meio ambiente. Tá? Então ele vai dizer, risco de você contrair uma doença por causa do tipo de alimentação, o estilo de vida que você leva. Tá? Risco de você ter algumas catástrofes, como a de Brumadinho, por exemplo, né, quando você cria uma barragem, né, para poder acumular todos aqueles detritos, né, da extração de minérios, tá aí colocando em risco. Quantas pessoas hoje estão em risco ainda? Né? Ele vai se referir também à questão de Chernobyl, foi uma explosão de uma usina nuclear que teve na Ucrânia, né, na segunda metade do século XX. Então, ele descreve isso na sua obra, que matou centenas de pessoas de forma direta ou indireta. Tá? Então, esses riscos que a sociedade de consumo está provocando. Oferece matéria-prima, facilidade de transporte, mão de obra barata, mercado consumidor próximo e poucas exigências ambientais. Então, quando você oferece, né, para a entrada do capital estrangeiro, você dá todas as condições para que eles tenham um custo pequeno e possam lucrar com suas empresas. Só que eles têm poucas exigências do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social. Tá? Então, eles retiram, né, mas não tem compromisso, muitas vezes, em manter. Né, sai mais barato, às vezes, para uma grande empresa poluir, né, do que pagar uma multa e poluir, do que prevenir. Tá? Então, eles veem o custo. O que é mais barato? Se é mais barato, não paga aquela multa lá, mesmo se for cara, né, como a Vale está pagando agora, tá, de repente, para eles compensou. Mesmo assim, está compensando do ponto de vista financeiro. Tá? Apesar de todo esse prejuízo financeiro que eles levaram. Tá? Não se considera centenas de pessoas que morreram ali. Né? Se consideram a questão financeira. Vamos ao quadro novamente. Então, começa a ter uma série de discussões no planeta, a partir de 1970,
né, discutindo a questão, são várias conferências discutindo a questão ambiental. Em 1987, nós vamos ter o relatório de Brundtland, que é uma ministra norueguesa, né, esse nome, vai se criar o nosso futuro comum, onde se propõe o desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? É aquele que atende às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades. Tá? Então, o desenvolvimento sustentável é uma proposta de um novo modelo, tá? Contrapondo o modelo industrial. Tá? É você ter um equilíbrio, tá, entre o consumo e a preservação ambiental. Então, se começa a discutir esse novo modelo. Vamos ao quadro novamente. Nós temos como características do desenvolvimento sustentável a preservação dos recursos naturais, a satisfação das necessidades básicas da população, a elaboração de sistemas sociais que assegurem emprego, respeito, culturas, tá, e que incluam programas de educação. Então, dentro das propostas do desenvolvimento sustentável, não há uma preocupação somente, tá, com a questão do verde, né, das árvores, das plantas. Há uma preocupação também com a qualidade de vida das pessoas, tá, com a preocupação com a saúde das pessoas, com o emprego. Você ter um desenvolvimento tecnológico que garanta as pessoas empregadas, tá, que não gere desemprego, que gere renda para as pessoas. Tá? Você tem hoje, né, a implantação de tecnologias que está tirando emprego de muita gente em vários setores. Então, essa preocupação, esse equilíbrio que há com a sustentabilidade. Vamos ao quadro novamente. A globalização promove impactos nas dimensões políticas, financeiras, culturais e, inclusive, ambientais do planeta, de forma generalizada. Essas mudanças estão influenciando nosso destino, gerando riscos e inúmeras incertezas sobre o futuro da humanidade. Tá? Então, percebam que o que se coloca em discussão é o modelo de desenvolvimento. Tá? Então, hoje, há esse grande conflito entre esse modelo que já vem da sociedade industrial e um novo modelo que propõe a redução do consumo, a preocupação com a extração dos recursos naturais. Tá? Então, se coloca em xeque, aí, em conflito, esses dois modelos. Vamos ao quadro. Nós estamos chegando no momento final de nossa aula, tá? Faltam 5 minutinhos aqui para acabar a aula. Tá? Eu trouxe uma pergunta aqui bem no final. Na aula passada, nós tivemos o Kahoot, né? Hoje eu não trouxe o Kahoot, para não ficar sempre, né, aplicando o mesmo método. Tá? Então, eu trouxe um método diferente. Eu trouxe uma pergunta que vai envolver, né, esses conceitos da aula, e você pode também enviar algumas questões que você não entendeu sobre a aula. Tá? Se você não entendeu alguma coisa, tá? Só pergunte de maneira objetiva, né, para que nós possamos também responder. Tá? Porque as perguntas geralmente vêm muito grande, é complicado para a gente também fazer a leitura, né, de perguntas muito extensas. Tá? Então, é possível conciliar o modelo de desenvolvimento econômico capitalista com o modelo, né, sustentável? Tá? Então, essa é uma pergunta que eu gostaria que você discutisse aí com o seu amigo nesses momentos finais. E também, se tiver alguma dúvida, não entendi o que ele falou lá, né, como você perguntou, sobre socialismo e comunismo. Tá? Então, mande também a pergunta. Tá? Nesses minutinhos finais da aula, eu vou usar para estar respondendo isso. Tá? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês se organizarem, enviar as perguntas. Daqui a pouco eu volto finalizando a aula.
Vamos lá, estamos de volta. Tá? Eu procuro detalhar muito na explicação às vezes, daí sobrou um tempo um pouco curto para a gente fazer esse feedback aqui no final, tá? Mas dá tempo da gente discutir algumas coisinhas ainda, né? Vou ler aqui de Minas Gerais. O modelo capitalista é de produção linear, priorizando consumo e descarte e sempre mais consumo. O modelo sustentável é um modelo circular, onde há reaproveitamento das coisas e menor consumo, ou consumo consciente. Fica difícil conciliar esses dois modelos sem alterar o conceito de consumismo capitalista. Exatamente. Eu acho que esse é o grande desafio do capitalismo daqui para frente. Como conciliar isso? Tá? Alguns cientistas dizem até que isso pode marcar o fim do modo de produção capitalista. Tá? Pode ser que está surgindo ali o fim, com esse novo modelo sustentável, surge um outro modelo, um outro modo de produção. Tá? Então, porque coloca em xeque o próprio capitalismo, porque a essência do capitalismo é o consumo. Se você não tem consumo do capitalismo, né, então isso coloca em xeque o próprio modo de produção. Nós temos aqui de Alagoas. Professor, é possível afirmar que uma telenovela tem o poder de alterar uma cultura? Você não tem a dúvida, tá? Eu acredito que telenovela é indústria cultural. Tá? Tem um autor chamado Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, ele discute bastante a questão da indústria cultural. Tá? A indústria cultural tem esse poder, tá? De produzir cultura em massa, de padronizar os valores culturais. Tá? Uma novela ela pode mudar muita coisa, até a religião de uma pessoa, uma novela pode mudar. Tá? Se a novela é religiosa, mostra uma religião de um povo, você gosta, está assistindo, né? O povo tem a questão do modismo, né? Passa a inspirar as pessoas. Tá? Então, o comportamento das pessoas. Tá? Não tenha dúvida que a cultura, a novela, né? A mídia, os meios de comunicação têm esse poder, tá? De transformar a cultura, de estar determinando a cultura. Tá? Estamos chegando ao momento final da nossa aula, vamos ao quadro agora, só para nós mostrarmos o que vimos nessa aula. Tá? Então, nós estudamos nessa aula a globalização, em seus vários aspectos, né? É um fenômeno que atinge o mundo, não de maneira homogênea, uniforme e linear. Tá? Então, atinge o mundo de forma diferente. Afeta a nossa vida nos aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais e ambientais. Foi o que tentamos ver nessa aula. Tá? Os vários aspectos da globalização. Tá? E essa aula, né, como eu sempre falo, ela é inspirada no material didático. É importante que você faça a leitura. Tá? No nosso livro didático, ele vai detalhar algumas questões sobre cada aspecto desse. Vai também te oferecer outras leituras, vídeos, tá? Para você poder enriquecer mais ainda a sua compreensão. Tá? Então, não deixe de fazer a leitura do material didático, tá? Das web aulas. Com certeza, vai incrementar bastante o seu conhecimento. Tá? Estamos chegando ao final, agradeço muito a participação de vocês, tá? A atenção que vocês tiveram. Muito obrigado, um grande abraço e nos encontramos na quarta aula.